Amigas, amigos, saudações fraternas. E eu quero nesse vídeo de hoje falar da derrota que o governo do presidente Lula, do PT, sofreu no dia de ontem no Congresso Nacional, na Câmara Baixa. Tão baixa conforme a denominação. Tanto os deputados federais, em sua maioria, como a imprensa brasileira, estão criticando imensamente o governo do presidente Lula porque gasta muito dinheiro. Vamos ver se isso é verdade. Eu, quando fiz o ensino primário, o primeiro grau e o segundo grau, os professores do Brasil ganhavam menos de um salário mínimo. No ano de 1992 ou 93, eu não lembro bem o ano, mas foi ou 92 ou 93. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT, era um bancário, dirigente do Sindicato dos Bancários, de nome Valmik Ribeiro. Aconteceram duas greves grandes de professores. Uma em Redenção. A presidenta do sindicato chamava-se Helena, uma mulher que morava na Serra, era presidenta do sindicato e fez uma greve por aumento de salário para os professores, ou seja, para os servidores públicos do município. Eu era da direção da CUT e fui para a Redenção juntamente com o Valmik, que era o presidente da CUT. A greve durou vários dias, aproximadamente 15 dias. Fizemos uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, parte dos vereadores do lado dos professores e parte contra os professores. Assim sendo, esses ficaram do lado do prefeito. Na Câmara dos Vereadores houve um bom debate. Só sei que, com toda a luta, conseguimos fazer uma negociação, melhorar o salário dos professores. Depois estoura outra grande greve em Quixadá. O prefeito era o Hilário Marques, do PT, um dirigente histórico do PT, um dos primeiros deputados do PT. E a presidenta do sindicato era Graça Costa. Eu e o Valmik fomos para lá. Ficamos lá aproximadamente 15 dias. Nós dormíamos, eu e o Valmik e outros professores, na porta da prefeitura. Se fincou algumas estacas ao lado das grades do muro da prefeitura, armavam-se as redes da prefeitura para a estaca. E nós dormíamos ali mesmo, coberto de lona. Quando precisávamos tomar banho, ia lá na casa de uma das diretoras do sindicato. E a situação estava muito difícil, porque houve um acirramento muito forte. O que aconteceu? O Hilário deixou de negociar,
Mas, como ele sempre me teve muita atenção, e a pedido meu ele abriu as negociações, mas só eu entraria. Nem entrava ninguém do sindicato, nem o Valmic. Aí eu abri essas negociações, fiz um apelo, e ele me disse a seguinte coisa, quando estávamos só nós dois. Ele dizia: Pino, quem melhor paga salário de professor no estado do Ceará sou eu, Hilário Marques, prefeito de Quixadá. Em todo canto se paga menos. E a greve vem para cima de mim, do meu governo, lutando aqui contra a oligarquia, contra a igreja aqui, que é inimiga mortal minha, talvez porque eu fico do lado dos trabalhadores. Eu só sei que fui compreendendo, eu fui dialogando com o Hilário e ao final fizemos uma negociação, resolvemos o problema, em parte. Terminou a greve, nós voltamos, saímos de Quixadá no último dia de greve, à meia-noite, chegamos aqui em Fortaleza de madrugada. O Valmic, de quem eu estou falando na época, era presidente da CUT, no dia de reunião da executiva, ele chegou com a ideia de fazer uma pesquisa no estado do Ceará para saber da situação dos professores. E me colocou como coordenador dessa pesquisa. A direção da CUT aprovou por unanimidade. Naquele tempo, vocês vão agora dar uma risadinha, o que nós tínhamos era fax. Era um aparelhozinho que você colocava um papel com o escrito e lá no outro fax saía aquele papel, um papel com o escrito, com o conteúdo. E assim nós enviamos fax para todos os municípios onde tinha sindicato de professores. E o resultado final dessa pesquisa, meus caros amigos e amigas, foi o seguinte: 2 prefeituras pagavam o salário mínimo aos professores. A prefeitura de Fortaleza e a prefeitura de Quixadá. O resto do Ceará, 62%, pagava menos de meio salário mínimo. E o outro restante, 48%, pagava meio salário mínimo ou um pouco mais de meio salário mínimo. De modo que encontramos essa triste realidade no ano de 1992 ou 1993. A Constituição atual do Brasil fora aprovada em outubro de 1998. Na Constituição se dizia, ou melhor dizendo, está escrito, que ninguém poderia ganhar menos de um salário mínimo, uma jornada de trabalho igual a 48 horas semanais. Igual a 44 horas semanais, porque na Constituição nós também conseguimos, através de uma grande luta e um abaixo-assinado nacional, reduzir a jornada de trabalho para 44 horas, porque antes era 48. É só um parênteses que eu estou abrindo na hora de informar a carga horária. Pois bem, 88. Era 92 e 93 e ainda não se pagava o salário mínimo aos professores. Imaginem as outras categorias. Com base nessa pesquisa, a proposta foi do Valmic, que eu me lembro, e tem a memória muito boa. Tiramos uma resolução: fazer audiência pública e fundar sindicato de servidores municipais. Eu, pessoalmente, fundei muitos sindicatos no Ceará. Eu, pessoalmente, diga-se, no processo de coordenação da fundação desses sindicatos. A audiência pública. Me parece que, na época, o PT em todo o Ceará tinha 7 vereadores. 7 vereadores em todo o Ceará. O PMDB tinha a grande maioria. A bem da verdade, muitos parlamentares do PMDB eram a favor da melhoria das condições de trabalho e de salário dos professores. Qual foi a nossa proposta?
Nessas cidades que tinham vereadores do PT, que eram só 7, repetindo, fazia audiência pública. Na cidade que tivesse vereador do PMDB e que estivesse de acordo com a melhoria do salário dos professores, se orientava aos sindicatos desses municípios que conversasse com os vereadores para fazer uma audiência pública e discutir a situação dos professores. Por que eu estou dizendo tudo isso e fiz inclusive um rodeio grande? Para dizer a vocês que o Congresso Nacional nosso é vagabundo, não vale nada. Eles querem reduzir gastos. Agora, na ditadura militar e no fim da ditadura militar, até 1990 e pouco, o professor ganhava menos de um salário mínimo no Brasil. E no Ceará, a prova é essa pesquisa aqui. Nós fizemos, nós da CUT, e eu fui o coordenador, eleito por unanimidade pela diretoria da CUT. O presidente Lula, no início de seu governo, e graças à luta dos próprios servidores públicos, principalmente dos professores do Brasil, quero citar em nome desses professores, uma delas, Rosa da Fonseca, professora Rosa da Fonseca, fundadora, junto comigo e outras lideranças importantes do PT e do PCdoB, que militava na categoria de professores, e a Rosa teve a ideia de fundar o CIUT, em oposição à APOC, que na época traía a classe trabalhadora. Doa a quem doer. Pois muito bem. Em 2000 e pouco, o Lula sanciona a lei do piso dos professores. Hoje um professor ganha um piso que é nacional. O salário do professor hoje se aproxima de R$6.000, às vezes até um pouco mais, dependendo de se tem algum tipo de gratificação ou título dos professores. O que é que a canalha, em sua maioria, do Congresso Nacional quer? Quer que rebaixe o salário dos professores para diminuir os gastos? Na década de 2000, se alguém tiver a curiosidade de ir no Diário do Nordeste e pedir no arquivo do Diário do Nordeste, jornal Diário do Nordeste, está lá uma reportagem do Banco Mundial. Nessa reportagem, o Banco Mundial afirmava que no Brasil tinha 52% da população. Desculpe, 52% não. Está errada a afirmação, é o contrário. É o contrário disso. O Brasil tinha 52 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Isso no fim dos anos 90. Me parece que essa reportagem foi em 98 ou 99. O Lula ganha a eleição em 2002. Aí o Lula criou o Bolsa Família para as pessoas em altíssima vulnerabilidade, ou seja, os 52 milhões de miseráveis que a ditadura militar deixou como uma herança maldita. O que é que os miseráveis dos canalhas, em sua maioria, do Congresso Nacional, quer que faça? Retire o Bolsa Família dessas pessoas que estão em absoluta situação de vulnerabilidade. É isso que eles querem? Salário mínimo na época
E nós temos muitas publicações da CUT em nível nacional. E também dos partidos do PCdoB, do PT, do PSB, o PSOL ainda não existia, do PCB. E qual é a publicação? Inclusive nos escritos da CUT, nas publicações da CUT. Nós queríamos elevar o salário mínimo do Brasil para $100, que na época se aproximava de $60. E às vezes as pessoas diziam para nós, quando nós estávamos no comércio, nas portas das fábricas, dos diálogos com os vigilantes, com os agricultores, eles diziam, mas companheiros, vocês acham que no Brasil isso é possível, $100? Não é não consegue não. Uma vez eu lembro que eu cheguei a dizer, pois companheiros, é melhor a gente lutar e depois chorar porque não venceu, do que chorar de vergonha porque não lutou. Quanto é o salário mínimo hoje? Faça a comparação com o dólar. Por causa de uma política propositiva do governo Lula do PT, aprovaram a seguinte resolução, e para fazer um grande trabalho, inclusive dentro do Congresso Nacional, porque quem vota o salário mínimo são os deputados federais. E qual era a proposição? Era que os salários mínimos seria aumentado pela inflação, mais 2% do valor do PIB. O PIB cresceu, então teria um aumento também positivo para o salário mínimo. Por isso que ele cresceu e chegou a mais de $100. O que é que os miseráveis canalhas, em sua maioria do Congresso Nacional, quer que façam? Quer que reduzam o valor do salário mínimo? Moradia. O presidente Lula e a presidenta Dilma fizeram desde o início mais de 5 milhões de casas próprias. Em tal processo, os pobres tiveram direito a adquirir suas casinhas. O que é que os miseráveis do Congresso Nacional, canalhas em sua maioria, querem que faça? Querem que acabem com o programa Minha Casa e Minha Vida, assim como o Bolsonaro acabou? Educação no ensino superior. Como foi importante o FIES, o ProUni e todas as políticas públicas nesse sentido. Quantas pessoas se formaram hoje? Vamos para a estatística, vamos saber quantas pessoas se formaram, quantas pessoas adquiriram conhecimento e entraram nas academias e que vão ser de suma importância num processo já presente e também futuro para a formação do povo brasileiro e para o desenvolvimento da economia de nosso país. O que é que os miseráveis do Congresso Nacional, os canalhas em sua maioria, querem que faça? Que acabem com os investimentos para o ensino superior? E no ensino médio? Vocês sabem quantas escolas técnicas foram feitas? Fernando Henrique Cardoso acabou as escolas técnicas por decreto. O Lula criou aproximadamente 800 escolas técnicas. Quantos técnicos? Em estrada, em química, em física, em matemática, em mecânica e outros ramos mais serão formados para desenvolver inclusive a tecnologia e a indústria no nosso país.
Alguém tem ideia do valor desta política desenvolvida pelo PT, pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma? O que é que os miseráveis do Congresso Nacional, em sua maioria canalhas, querem que faça? Querem que retirem dinheiro dessa área e deixar o povo analfabeto às margens da sociedade? Será isso que esses canalhas, em sua maioria, querem? Entretanto, meus amigos e amigas, os grandes empresários do Brasil, entre o pessoal da indústria, o pessoal do comércio e o pessoal do agronegócio, não estou dizendo que são todos, fazem empréstimo e não pagam, e a depois pedem anistia da dívida. Esse mesmo Congresso que quer negar para vocês, brasileiros irmãos meus como eu, brasileiros pobres, trabalhadores, sacrificados, estamos sobrevivendo a duras penas, eles querem que o Lula deixe de gastar. Só pode deixar de gastar se tirar dessas áreas, porque eles anistiam eles mesmos as suas dívidas. Teve uma anistia bem recente da nossa história, que o Brasil anistiou 360 bilhões de reais. E eles tomaram emprestado do nosso imposto, essa classe trabalhadora que eu acabei de falar. E esses que sobrevivem às duras penas. Isso para eles não é gasto. Agora, esses recursos que se distribuem, eu estou falando em termos como política pública para as pessoas que mais precisam, aí é gasto. Eu termino fazendo aqui uma crítica ao Lula. Só fiz elogio. O Lula é um frouxo. O Lula deveria acabar com a porcaria da corrupção de emenda parlamentar. Ontem mesmo, em nível nacional, fora publicado que um deputado lá de São Paulo, que vive em um condomínio de luxo, com casa que vale entre 20 e 30 milhões de reais, aplicou 2 milhões de reais de emenda parlamentar para fazer asfalto dentro do condomínio. E assim acontece em todos os municípios do Brasil, ou pelo menos na maioria absoluta desses municípios. Corrupção grossa. O Lula, se tivesse coragem, como teve Fidel Castro e o Maduro, acabaria com essa sem-vergonhice. Reduzia também dinheiro para a imprensa brasileira, imprensa mentirosa, corrompida, sensacionalista. Tabelava. A Constituição diz que tem que ter transparência no governo? Diz, tá, então nós vamos ter transparência, vamos pagar a imprensa. Agora vai ser tabelado uma propaganda do governo de 1 minuto, nós vamos tabelar, o valor é X. Uma coisa parecida, sabe com o quê, meus amigos e minhas amigas? Com a consulta do SUS. Um médico que estuda há 50 anos recebe talvez R$100 por uma consulta. Aí a televisão brasileira
Os grandes jornais brasileiros recebem bilhões de reais por ano para fazer propaganda do governo. Se o Lula não fosse frouxo, ele tabelava um valor e ainda mandava para o Congresso, ainda mandava para o Supremo Tribunal Federal. Pronto, esse é o valor que eu estou propondo, vocês analisam, e se não for o valor que eu estou propondo, vocês definem aí um valor para se pagar de propaganda do governo. E taxava as grandes fortunas. É impossível aceitar que um sujeito que mora em um condomínio de luxo, cujas casas valem entre 20 milhões e 30 milhões, pegar dinheiro de emenda parlamentar e para fazer o asfalto para pavimentar o condomínio de luxo. Enquanto as favelas do Rio de Janeiro, as favelas de São Paulo, as favelas de Fortaleza, as miseráveis favelas da Bahia, já denunciada pelo o nosso escritor baiano Jorge Amado, produz e é fábrica de criminosos, porque não tem política pública, porque não tem saúde, porque não tem esgoto, porque não tem escola, porque não tem nada e porque ninguém combate a violência como deveria combater. Pague um preço tão alto para emenda parlamentar, para vagabundo fazer farra com o dinheiro público. E ninguém condena isso, não condena porque é frouxo quem não condena. Ou então concorda com a patifaria. Os governos de esquerda ou combate a patifaria, ou então vai vivenciar o mesmo modus operandi da patifaria do sistema capitalista, dos corruptos e dos ladrões que roubam o sangue, o suor, a vida e a esperança de quem trabalha e de quem não tem direito sequer a uma consulta para uma gripe ou para uma dengue ou qualquer coisa desse tipo, porque o dinheiro vai todo para as mãos dos poderosos e sobra para os miseráveis as migalhas, e ainda assim esse miserável Congresso Nacional do Brasil, que não vale nada, é um lixo, como dizem os sul-americanos, é uma basura, se coloca contra o governo todo o tempo, não quer de forma nenhuma que o governo continue com as políticas públicas. Isso é um absurdo. Eles querem dinheiro para quê? Tira dinheiro da política pública para pagar juros dos banqueiros, para financiar os projetos do agronegócio e assim por diante. Fica aí a reflexão para quem quiser fazê-la.